Boa tarde, crianças. A nossa aula de hoje é português. E o nosso português hoje nós vamos trabalhar ortografia. O que é ortografia? Ortografia é aprender a escrita e a pronúncia das palavras corretamente. Como se pronuncia e escreve corretamente as palavras. Hoje nós vamos trabalhar com palavras com e não o i. Palavras que tem o mas ao mesmo tempo tem o som do i, certo? E vamos também completar essas palavras com e i. Quais são as que é utilizado o e quais são as que pode ser utilizado o i. Aí aqui tem assim, algumas palavras são escritas com no final, mas podem ler o som de i. Leia em voz alta: leite, pente, contente e alegre. Vocês viram, né? Essas palavras têm o mas ao mesmo tempo ele tem som de i, né? Para saber se você deve usar a letra e ou i, observe a sílaba tônica da palavra. Aí tem aqui o exemplo, ó. Leite. Quando a gente pronuncia, a gente já observa que é um não é um i. Pente, contente, alegre. Se você separar e prestar atenção à tonicidade, né, que é a sílaba tônica, você vai ver como se escreve, se é com e ou com i. E se a palavra for paroxítona, quase sempre termina com a letra e. Se for paroxítona, sempre, né, quase sempre, vai terminar com a letra e. E se a palavra for oxítona e a última sílaba tem o som de i, usamos sempre a letra i. Veja exemplos. Aí aqui no exemplo tem abacaxi, que é oxítona, o xi, javali, que o li é oxítona, e saci, que também o saci é oxítona. Agora vamos completar as palavras com e ou i, certo? Vamos lá. A primeira palavra aqui. Tem algumas palavras que nós vimos no livro, certo? A leitura que eu acabei de fazer. Aqui é leite, leite. Então aqui é um e. Pente é um e. Contente é um e. Alegre é um e. Colibri é um i. Javali é um i. Tomate é um e. Espaguete é um e também. Dente é um e também. Caqui é um i. Crânio, tem gente que diz crânio, é crânio. Pátio, tem gente que também pronuncia pátio, é pátio, é um i. Aéreo é um e. Passear, não é passear, é passear, é um e, certo? Disfarce, tem gente que pronuncia desface, não é desface, é disfarce, é um i. Privilégio é um i. Sapatear, tem gente que pronuncia sapatear, não é sapatear, sapatear, é um e.
enteado ou é enteado? Enteado é um E. Enteado, não é enteado. E criador é um I. Então vocês viram, né? Há palavras escritas com E no final que tem som de I. Mas se vocês fizerem da maneira que explicou aqui, se você separar a palavra e verificar a sílaba tônica, você vai perceber que não é I, e sim é. E que se a palavra for paroxítona, quase sempre termina com E. E se a palavra for oxítona e a última sílaba tem o som de I, então usamos sempre a letra I, certo? Essa é a matéria, né, de português sobre ortografia que vocês vão fazer atividade em casa, certo? Em casa também vocês vão fazer uma atividadezinha sobre formação humana, tá? Formação humana. E a formação humana que nós vamos trabalhar hoje, que hoje é português e formação humana, é sobre valores, certo? Os valores que nós vamos estudar hoje, vamos aprender e prestar atenção, um textinho que eu vou ler é sobre amando a natureza, certo? O título do texto é Amando a Natureza. No texto tem assim, ó: Deus criou tudo perfeito. Deus fez a terra, o sol, a lua, as estrelas. A chuva cai, a água escorre, penetra na terra e forma lençóis d'água, que, quando brotam, formam as nascentes ou fontes. As nascentes criadas por Deus formam os lagos, que escorrem e formam um riachinho. Os riachinhos e córregos vão se ajuntando e formam os rios. Os rios correm para o mar. Deus deixou a água para os seres vivos. As pessoas usam a água para várias coisas, inclusive para se alimentar. Deus criou um ciclo sem fim. A mesma água que cai na terra viaja por dentro e por cima dela. Entre nos corpos, torna a sair, evapora, vai para as nuvens e torna a cair. Deus nos dá tudo de bom. Muitas pessoas destroem a natureza, poluem os rios, derrubam as árvores, matam os peixes. Por que eu escolhi esse texto? Porque eu achei esse texto muito bonito. E nesse texto explica o porquê que devemos amar a natureza, preservar a nossa natureza, a nossa terra, né? Porque a nossa terra e nós fomos criados por Deus. Deus espera que continuemos o trabalho que Ele começou com tanto amor. Quer dizer, o que Deus espera é que nós cuidemos mais da nossa terra, né? Das pessoas que vivem nela. Deus confiou nos homens para cuidar da vida e colaborar com Ele na criação. Foi para isso que Deus confiou o homem, né? Para que ele cuidasse tanto do ambiente que ele vive, da vida dele e da criação, né? Colaborar com a criação do mundo, do que está acontecendo no nosso mundo, certo? E esse texto, ele também ajuda a nós pensarmos melhor na vida de hoje, né? O
que está acontecendo na nossa vida hoje em dia. Essa doença que apareceu, né? Que está atrapalhando, né? A nossa forma de viver, né? Acontecendo assim, muitas pessoas estão morrendo, estamos perdendo muitas pessoas próximas, conhecidas. Aí é o que Deus está dizendo aqui, que a gente tem que fazer. Deus está pedindo para nós cuidarmos do mundo e também cuidarmos de nós mesmos. Porque com essa doença aí, se a gente se cuidar, se prevenir, fizer o que está pedindo, essa doença vai passar e nós vamos sobreviver. Por isso que devemos cuidar um dos outros, certo? Preservar a nossa natureza, a nossa família, nossos amigos, né? A nossa vida. E como devemos preservar? Cuidando, né, do nosso ambiente e da nossa saúde, né? Devemos preservar a natureza e a vida. É isso que Deus passou para nós quando Ele criou o mundo, que Ele pediu o homem para cuidar do mundo, certo? E eu vou mandar uma atividadezinha para vocês fazerem, certo? De acordo com esse texto. Continuem estudando, certo? Fazendo as tarefas direitinho. E até a próxima aula. Se cuidem, tenham um bom final de semana, se cuidando, se prevenindo. Logo, logo estaremos juntos. Boa saúde.